princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Evangelho de São João. Toda a obra de Coni Mendes, voltada à metafísica cristã, está fundamentada numa única revelação: o uso das palavras Eu Sou. Elas foram entregues a Moisés pelo próprio Deus, quando este se apresentou na sarça ardente, com o propósito de realizar obras incríveis para libertar o povo israelita da escravidão. É chegada a hora de você compreender profundamente a aplicação dos poderes divinos em sua vida, se libertar do jugo do sofrimento, da pobreza, da doença e de todos os pecados que lhe impõem uma vida desprovida de dons e a graça do Pai. Quase todos nós somos capazes de evocar antigas lembranças, do tempo em que iniciávamos nossos estudos de gramática e da linguagem, por exemplo. Foi lá que aprendemos e quase podemos ouvir a voz de nossos professores, ensinando que todo verbo indica uma ação. Coni Mendes, Emmett Fox, Neville Goddard, Joseph Murphy, Louise Hay e muitos outros afirmam que, quando se declara Eu Sou, significa Deus em ação. Existe, é claro, entre os muitos professores espirituais, diferenças na forma como orientam a canalização deste majestoso e absoluto poder. Mas se existe uma unanimidade no que diz respeito àquilo que se espera do estudante em sua prática, é um estado de profunda paz e satisfação. Ele brota de uma certeza, uma convicção, que chamamos fé. No Evangelho de São João, tido pelos estudiosos em metafísica como o mais místico dentre os 4 livros cristãos, Deus é apresentado como equivalente ao Verbo. Ele é ação, e pela sua própria natureza, enquanto a ação de criar se faz. Nele estava a vida, porque sua expressão só pôde se fazer a partir do próprio viver, que se manifestou em tudo, mas como luz nos seres humanos. Esta luz permanece radiante, porque a vida humana continua a ser renovada. Em você e através de você, a luminosidade divina permanece fluindo em abundância, e por essa razão, a vida se faz. Isto não é um privilégio, e não há mais lugar para as falsas crenças que atribuem à morte ou seus agentes, as tragédias, acidentes e doenças, como castigos de Deus. A morte em si, como você deve compreender, nada mais é do que a transição de um mundo para o outro, a mudança de uma casa menor para uma casa maior, a troca de uma veste surrada por um traje novo e belo. As doenças, acidentes e tragédias da vida, por outro lado, são criações humanas, fruto de um uso inadequado do poder criativo de Deus no homem. A insistência na prática de afirmações positivas e em sintonia com a verdade,
através do Eu Sou, revestem-se de imenso poder, mas não são o poder em si. Elas nos ajudam na passagem do velho homem ao novo homem, numa mesma vida, através da reeducação na forma como experimentamos a nós próprios no mundo. É, portanto, plenamente possível que o indivíduo experimente uma transformação completa em seu corpo e sua vida, sem jamais precisar pronunciar qualquer decreto mental ou verbal. Assim também, como muitos já comprovaram, é absolutamente factível passar dias, meses e anos repetindo "Eu sou rico", enquanto se sofre toda a sorte de privações, ou "Eu sou saudável", e permanecer ou manifestar doença atrás de doença. Quando Neville Goddard e Bob Proctor, por exemplo, nos chamam à prática das visualizações como meio criativo de produzir algo desejado, estão, assim como no uso do Eu Sou, buscando atingir na profundidade do ser aquilo que eles costumam chamar a sensação do desejo realizado, e que, em última análise, configura aquela paz e satisfação no corpo e na alma. Não foi o próprio Jesus quem ensinou, em seu sagrado sermão, a não orarmos usando de vãs repetições que, como imaginam os pagãos, por muito falar, serão ouvidos, pois o Pai sabe tudo que temos necessidade antes mesmo de pedirmos. Tanto as afirmações quanto as visualizações de nada servem a Deus. Não são requisitos ao seu poder. Estas são ferramentas que a própria providência nos disponibilizou para que pudéssemos criar pela vontade. Em outras palavras, elas servem unicamente a nós próprios. Declarações, afirmações ou tratamentos, como são chamados em metafísica, constituem a contraparte linguística da visualização. Expressam aquilo que queremos ser ou ter para que sejamos ou tenhamos o que quer que seja. Sabemos, por conta dos estudos em metafísica, que Deus, ao criar todas as coisas, não usou de ferramenta ou matéria-prima alguma. Como está expresso no livro de Gênesis, no princípio, nada existia. Nesse sentido, tudo o que havia era Deus. E até nossos dias, isto continua sendo uma verdade. Tudo aquilo que conhecemos como criação é, na realidade, Deus em expressão, portanto, Deus em ação. Isso equivale a dizer que tudo o que puder contemplar neste universo é Deus se manifestando através dele. Como não poderia ser diferente, sua aparente sensação de individualidade é apenas uma peculiar forma do divino se manifestar em ação sobre o mundo. Por isso, Jesus afirmou que o Pai que vive nele realiza as obras. Todo depoimento que ele deu sobre o curso de sua existência e dos milagres realizados apontou para o fato de que ele e o Pai eram um. Mas para além de sua conexão pessoal, declarou para toda a posteridade que os milagres que ele fez, todos nós poderíamos fazer, e ainda outros maiores. Em hipótese alguma, queremos que coloque em dúvida o poder do pensamento, assim como da palavra falada e das imagens mentais a que chamamos visualizações. Ao contrário, desejamos que compreenda com clareza a mecânica da criação e, com uma consciência mais esclarecida e elevada, seja capaz de produzir uma vida maravilhosa para você, sua família, seus amigos, conhecidos e desconhecidos,
para toda a humanidade. A evidência dos poderes mentais já são amplamente reconhecidas pela ciência, e não estamos falando de qualquer ramo rebelde ou inovador, mas das próprias disciplinas tradicionais. Veja que a influência da mente sobre o corpo está estabelecida através daquilo que conhecemos como efeito placebo, e em sua manifestação mais poderosa, através da gravidez psicológica, onde as transformações físicas e fisiológicas são inegáveis. A mente também evidencia a competência para organizar eventos, circunstâncias e pessoas dentro de um fluxo de desejo que, apesar de não poder ser explicado, foi identificado e catalogado pelo psiquiatra e criador da psicologia analítica Carl Gustav Jung, sob o título de sincronicidade. De maneira semelhante, a ciência experimental constatou a interferência dos cientistas sobre o resultado dos experimentos e, por tal razão, implementou um tipo de teste cego, onde os envolvidos não têm conhecimento completo sobre aquilo em que estão trabalhando. Agora que você possui uma visão mais ampla sobre o assunto, vamos alinhar as ferramentas mentais e verbais ao verdadeiro poder criador, para que juntos possam veicular maravilhas em sua experiência. Deus, o Criador, se apresenta através de um verbo em particular, o verbo ser. Eu sou. É por isso que o poder do Eu Sou tem sido enfaticamente recomendado aos estudantes de metafísica, espiritualismo, esoterismo, misticismo e outras ciências ocultas. Sabendo-se que Deus não pede que coisa alguma seja feita, mas simplesmente dá ordem para a sua criação, como está descrito reiteradas vezes na Gênesis bíblica, a determinação faça-se isso ou faça-se aquilo é apenas uma forma exterior para nos demonstrar que, sendo Ele a substância primordial, Deus se tornou exatamente aquilo que criava. Ao se tornar cada, por assim dizer, coisa, isso não o limitava, porque Ele é infinito. Suas manifestações se sucediam e, aos seus olhos, tudo era bom. Agora, voltemos nosso olhar para nossas vidas privadas. É possível, a cada um de nós, criar o próprio mundo, manifestar qualquer coisa, mesmo aquelas que jamais existiram, assim como a terra e os céus, os animais marinhos, terrestres e voadores no princípio dos tempos. Assim também, como as casas, os edifícios e os arranha-céus gigantescos, as carruagens com tração animal, veículos a vapor, os carros, aviões e naves espaciais, o telégrafo, os telefones, os aparelhos celulares, computadores e a internet. Cada criação, sem paralelos, produzindo algo incrivelmente humano, aproximar-nos uns dos outros. Não se prenda ao como seus desejos se realizarão. Assim somos instruídos por todos os mestres. O foco deve estar na realização, que, como pode deduzir, está em seu sentimento interior de ser o que deseja. Pode parecer difícil se sentir como alguém diferente daquilo que se supõe ser concretamente. Mas não há nada de concreto. E de verdade, na realidade prática, quantas pessoas você conhece que se sentem feias, fracassadas ou mesmo doentes, quando na verdade não são? A sua visão sobre elas
não muda a experiência que elas têm de si mesmas, e perceba que gradativamente a situação de vida delas começa a manifestar condições que apoiam suas crenças. Portanto, é plenamente possível se sentir sendo melhor do que é capaz de enxergar, tanto quanto pior. Comece a transformar sua realidade passo a passo. Se não é capaz de sustentar um estado de ser compatível com a riqueza que deseja experimentar, comece por produzir períodos de calmaria interior e manter um estado de, pelo menos por um espaço de tempo, ser paz. Existem sentimentos característicos daquele que vive em condição de insegurança e fragilidade financeira. Paz não é uma delas. Aquela sensação de alívio surge assim que se consegue pagar uma conta que estava em atraso, comprar algo que precisava ou receber uma quantia inesperada como ajuda. Você já passou por isso antes. Lembra do sentimento que surgiu? Pois bem, se conecte a ele. Produza ele agora mesmo. Volte a fazer isso todas as vezes que puder lembrar. Você poderá não produzir milhões com isso, embora não haja uma determinação nesse sentido. Mas uma coisa é fato: a paz que você produz dentro atrairá tudo o que for necessário para apoiá-la. Quando perceber isso, experimentar tal manifestação, saberá que está usando o poder criador. Suas condições serão mais favoráveis e criações maiores poderão ser produzidas. Este processo, é claro, não se aplica apenas ao dinheiro. Você pode generalizá-lo para qualquer situação: amor, trabalho, amizades. Por fim, queremos compartilhar uma última evidência. Citamos há pouco que os seres humanos, pelo poder de Deus neles, foram capazes de criar o inédito e, com isso, de alguma forma, aproximarem-se uns dos outros. Quando estabelecerem seus desejos, lembrem de ter em mente como tais realizações podem favorecer o bem coletivo. Tudo é Deus, e apesar do aparente individualismo, tudo quer experimentar a unidade em um contexto repleto de virtudes, abundância, felicidade, amor, saúde, contentamento, sabedoria e tudo o mais que reflita a verdade de Deus. Portanto, estamos falando de Deus provando a si mesmo em toda a sua potência infinita. Assim como Connie Mendes sempre indica aos estudantes, ousamos parafraseá-la: não acredite no que digo, coloque à prova e experimente por si mesmo.